Portanto, a Open Government Partnership, ela foi foi fundada em 2011 pelos governos de 8 países e cujo objetivo era promover a administração, uma administração mais acessível, mais responsável, reativa e inclusiva para cidadãos. No âmbito geral, queriam melhorar, ou pretendem melhorar, a relação entre o Estado e o cidadão. Os membros da OGP, que podem ser tanto a nível local como a nível nacional, e são mais de 80 atualmente, ao juntarem-se à OGP, assinam uma declaração de administração aberta que está assente nestes 4 princípios: promover a transparência, dar mais poder aos cidadãos, combater a corrupção e utilizar as novas tecnologias para potenciar a relação entre o Estado e o cidadão. Em Portugal, a OGP existe desde 2017, final de 2017, agora a fazer 3 anos, e é coordenado pela AMA, pela Agência para a Modernização Administrativa, e promove, naturalmente, a abertura da administração pública portuguesa à sociedade civil através da concretização dos planos de ação nacional. É um fórum de uma forma multilateral e colaborativa, estabelece esses compromissos. E para implementar estes compromissos e o Plano de Ação Nacional, são usadas abordagens de co-criação com os cidadãos e a sociedade civil em processos participativos e de consulta pública. Para ajudar à execução destes planos de ação, foi constituída a Rede Nacional da Administração Aberta, que é composta por 10 membros e integra representantes da administração pública e da sociedade civil, e que visa desenvolver, coordenar, executar e supervisionar estes planos de ação. Estes são os membros, eu não me vou alongar, toda esta informação está disponível no portal da OGP Portugal. Só dar-vos também uma pequena nota sobre o primeiro plano de ação nacional, que foi concluído em agosto, no final de agosto deste ano. O objetivo foi, obviamente, também promover a transparência e a prestação de contas e a participação pública, e foram inscritos nele 8 compromissos, obtendo uma taxa de execução global de 67, e 4 destes compromissos foram executados na sua totalidade. O relatório de autoavaliação foi também publicado, esteve presente durante algumas semanas, aberta a consulta pública, recebemos vários contributos e encontram-se quer o relatório, quer esses contributos também publicados no portal para consulta pública. A consulta e os processos participativos visam um pouco esta dinâmica, em que se recolhe junto dos cidadãos e da sociedade civil as suas visões, percepções, desejos, também frustrações, para que depois, em colaboração com essa mesma sociedade civil, se torne uma decisão e que depois seja concretizada em planos de ação específicos. Isto é uma pequena nota sobre a autoavaliação que foi feita e a consulta pública. Houve vários momentos de envolvimento dos cidadãos e da sociedade civil. Destaca-se um webinar organizado em parceria com a PASC, onde participaram vários cidadãos e se identificaram estes 5 desafios à participação cívica. Dizer-vos que, estatisticamente, Portugal tem índices que poderiam ser melhores a nível de participação cívica. Então, há essa necessidade de elevar os índices de participação cívica, há também a necessidade de colocar o cidadão no centro da ação, da administração aberta, de aumentar também o nível de literacia digital, de melhorar a relação entre a administração pública e as organizações da sociedade civil e de incentivar, nem por acaso, Luís Bernardo, utilização de dados abertos. Isto foram algumas das sugestões referidas pelos cidadãos que participaram neste processo de consulta pública. Fizemos também um inquérito junto dos membros da Rede Nacional da Administração Aberta para que identificassem temas que considerassem relevantes e prioritários para incluir num segundo plano. Partindo dos 4 temas que estiveram inscritos no primeiro plano, estes foram os 7 temas identificados. Direitos dos interessados à informação. Tema número 2, administração eletrónica ou serviços públicos digitais. O tema número 3, dados abertos. O 4, a participação pública. Em quinto, transparência e acesso à informação.
O sexto, a utilização das tecnologias de informação e comunicação e inclusão digital. E o sétimo, reforço da transparência e na contratação pública. Eles não estão por ordem nenhuma específica, estão assim ordenados, só porque vieram assim também do inquérito. E sem mais demora, também dizer-vos que está a terminar, aliás, um inquérito público para identificar áreas temáticas e ideias com potencial para o segundo plano de ação. É muitíssimo importante que as pessoas que estão aqui a participar neste fórum participem também neste inquérito. O inquérito demora 5 minutos, no mínimo, a preencher. Tem 2 perguntas, as pessoas depois podem fazer sugestões em perguntas abertas e poderá demorar um bocadinho mais, mas é um inquérito bastante orientado. Tem uma primeira parte que fala precisamente destes 7 temas e que pede às pessoas para organizar estes 7 temas por ordem de prioridade, e depois tem uma segunda parte com temas recorrentes em matérias de administração aberta e pede às pessoas também para classificar por ordem de importância. E sem mais demoras, gostaria então de apresentar os nossos oradores que irão abordar o tema da transparência e o acesso à informação. Tem uma apresentação biográfica que acho que conseguia pôr num tweet, e tenho a certeza que eles próprios conseguirão apresentar-se muito melhor e com mais propriedade, mas basicamente temos a Karina Carvalho, que é diretora executiva da Transparência e Integridade, é formada em Sociologia, pós-graduada em Estudos da Globalização, Migrações, Interetnicidade e Transnacionalismo. É profissional certificada também em Ética e Conformidade Internacional e está na Transparência e Integridade desde 2016. Correto, Karina? Onde já teve várias funções. O Luís Bernardo é investigador, consultor e doutorado em Sociologia eu não consegui pronunciar o nome do instituto, pela Universidade de Berlim. Eu peço depois ao Luís Bernardo que me corrija e que diga como é que se pronuncia corretamente o nome do instituto. É mestre também em Políticas Comparada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e é especialista em políticas públicas e capacitação institucional e também dados abertos, e é por isso que aqui está. Passo-vos então a palavra, mas antes, sem referir, que estamos também a criar esta pool de cidadãos, pessoas que vão acompanhar a administração aberta, e precisamos muito, não só que se inscrevam, mas que nos ajudem a divulgar esta mensagem para, de facto, melhorar a relação entre o Estado e o cidadão. Muito bem, passo-vos então, vou parar aqui a minha apresentação e passo-vos então a palavra a Karina e Luís. É agora convosco. Muito obrigado. Ok, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, quero fazer uma declaração. O nome da universidade é Universidade Humboldt de Berlim. É como às vezes o alemão tem os tremas e essas coisas estranhas, parece que se torna muito difícil de dizer, mas é só isso. E também queria dizer que não sou propriamente especialista em dados abertos, sou interessado, até porque outra declaração, sou doutorado em Sociologia e o tipo de método que eu prefiro usar é um método fundamentalmente qualitativo, e os dados abertos têm um verniz técnico bastante forte, mas eu também é uma das coisas que eu quero levantar aqui, é o excessivo enfoque técnico da questão dos dados abertos, e em 5 minutos acho que consigo fazer isso. Karina, não sei como é que se preferes começar. Sim, se calhar fazia um enquadramento muito breve e falaria do acesso à informação e depois passo para ti para os dados abertos, porque é mais denso e acho que assim abrangemos todo o espectro de questões que normalmente se colocam, pelo menos a nível internacional, e que felizmente aqui em Portugal já se vão colocando. Boa tarde a todos. Agradecer o convite que nos foi endereçado pela AMA no âmbito da Rede Nacional de Administração Aberta, que integramos também com muito orgulho. E explicar porque que a Transparência e Integridade, que é, como o Daniel disse, a representante da Transparency International em Portugal, tem como prioridade no seu trabalho o governo aberto, não é? E a administração aberta. Para quem não sabe, a Transparency International
é também membro da OGP, digamos, no pilar da sociedade civil, é um membro muito ativo, e os compromissos que estão definidos pela Open Government Partnership no domínio anticorrupção são compromissos que naturalmente foram desenvolvidos em estreita articulação com a Transparency International. São, na realidade, 3 compromissos, um na área da contratação pública, outro na área da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e da evasão fiscal, e o terceiro no domínio da integridade política, portanto, da integridade na vida política. Nós, a associação foi fundada em 2016 e o primeiro trabalho que fizemos quando a associação foi lançada foi desenvolver uma avaliação ao Sistema Nacional de Integridade. Digamos que é um diagnóstico que nos permitiu, enquanto organização cívica, estruturar o nosso trabalho, mas também diagnosticar as principais debilidades que existiam no país em termos de integridade e em termos de transparência, que são, na verdade, e de anticorrupção, que são a nossa área foco. Nessa altura saiu um policy brief, assinado até pelo Luís Bernardo, e uma das recomendações que se fazia era a adesão de Portugal à Open Government Partnership. Esperámos alguns anos para que isso sucedesse, mas conseguimos finalmente, há cerca de 2 anos, e, portanto, não poderíamos deixar de participar na rede depois do repto que nos foi colocado e esperamos que estas iniciativas, estes fóruns, tragam outras ONGs, outros movimentos sociais, porque nós somos especialistas, sobretudo, do combate à corrupção, não é? E na área de integridade, mas não dominamos outras áreas e não somos, de forma nenhuma, representantes da sociedade civil. Eu costumo dizer que nós somos cidadãos organizados e é só aqui. O nosso trabalho nesta área específica da transparência, acho que o mais conhecido é o Índice de Transparência Municipal. E o Índice de Transparência Municipal foi um exercício que começámos a desenvolver em 2013, que infelizmente, por falta de fundos e de tecnologia ajustada, tem sido difícil retomar nos últimos 2 anos, e que na realidade o que fazia era avaliar a quantidade e a qualidade da informação disponibilizada pelos websites dos municípios. Nós gostamos de acreditar, e também o dizemos com indisfarçável orgulho, que há um antes e um depois do ITM nessa matéria, porque as pessoas começaram a perceber que aceder à informação rapidamente, informação de qualidade, é essencial para o exercício da cidadania. E, portanto, a terminar hoje o Festival Transparente, que é este festival que nós celebramos anualmente para assinalar o Dia Internacional contra a Corrupção e o Dia Internacional dos Direitos Humanos, com esta conversa, que eu espero seja animada, faz todo o sentido. E, portanto, assim, sem mais delongas, nós depois podemos explicar alguma coisa que entendam necessário. Eu vou começar por... Karina, acho que carregou no Space e ficou em silêncio. Ok, foi. Obrigado. Isso. Porque agora estou a tentar ver como é que eu consigo avançar o PowerPoint, mas pronto, eu acho que vou conseguir. E perdemos também a sua partilha do ecrã. Ok. Será que... Obrigado. Já está? Sim. Já estão a ver? Agora já. Pronto, uma das coisas que nós dizemos é que o acesso à informação e os mecanismos de governo aberto, que falaremos um pouco adiante, eles não são apenas um direito. Eles não são apenas um direito, mas também são um processo transversal de educação cívica e uma nova forma de governo em que os cidadãos têm acesso simplificado à informação e são apetrechados com as ferramentas necessárias para transformar essa informação em conhecimento, melhorando a sua capacidade de intervenção no dia-a-dia da comunidade a que pertencem. Portanto, são ferramentas de capacitação cívica, mais do que simplesmente o compliance legal que normalmente se associa a estas dinâmicas. Eu vou-vos falar especificamente do acesso à informação e depois o Luís Bernardo agarrará a temática dos dados abertos. Em Portugal, nós temos a Lei de Acesso à Informação Administrativa Ambiental, mais conhecida por LADA, a Lei 26 de 2016 de 22 de agosto, portanto já tem alguns anos, e esta lei basicamente o que estabelece é o direito aos cidadãos
de acederem a informação de natureza administrativa e ambiental, com determinados pré-requisitos que estão expressos na lei, de forma ágil e sempre que a requeiram. Ela serve, na verdade, para isto que eu acabei de dizer, portanto, garante que todos podemos pedir explicações ao Estado e que exercemos a cidadania com responsabilidade e sentido crítico, ou seja, não é pedir tudo e mais alguma coisa, é pedir aquilo que é importante para nós percebermos, por exemplo, como é que os recursos públicos estão a ser gastos, como é que determinados licenciamentos são efetuados, como é que determinadas decisões políticas e de administração pública são tomadas e com que fundamentos. Demasiadas vezes, dizemos nós, aceitamos as decisões que nos são comunicadas por entidades públicas sem cuidar de perceber o que as sustentaram, ao mesmo tempo que produzimos juízos de valor não fundamentados. Com isso perde a democracia e ganha o populismo. Nesta altura em que vivemos, é fundamental garantir que o discurso da transparência e o discurso anticorrupção não seja tomado por uma agenda que é em si mesmo contrária à transparência e contrária ao combate à corrupção. E por isso é que para nós isto também é fundamental. A CADA é a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, sob a dependência da Assembleia da República, e que tem como missão velar pelo cumprimento da LADA, da Lei de Acesso à Informação Administrativa e Ambiental, e que, na realidade, eu creio que 90% do tempo da CADA é dedicado a apreciar as queixas em caso de falta de resposta das entidades públicas que deveriam, de uma forma proativa, libertar essa informação. Ora, no âmbito do primeiro Plano Nacional de Administração Aberta, como o Daniel explicitou, foi introduzido um compromisso, nós iniciámos esse processo e felizmente o compromisso foi inscrito, e o compromisso trata-se, na verdade, de implementar e monitorizar a aplicação da LADA. Temos algumas atividades que estavam inscritas nesse compromisso, nomeadamente nomeação e identificação do trabalhador responsável pelo acesso à informação administrativa e ambiental. Isto é obrigatório, assim de uma forma muito genérica, diria, que é o equiparável ao responsável pela proteção de dados pessoais, e falaremos mais à frente, mas a verdade é que nem todas as entidades obrigadas têm esta pessoa disponível para prestar essa informação, mas raramente não. Listagem e publicitação das tipologias de informação e dados produzidos e geridos por cada entidade pública elegível no portal Dados.gov, o Luís Bernardo falará sobre isso um bocadinho mais à frente. E disponibilização de metadados, o Luís também falará, e disponibilização de informação sobre políticas e práticas de acesso à informação relativas a entidades públicas e agentes públicos, com boas práticas no âmbito do acesso à informação e com tempo médio de disponibilização da informação. O que é que isto significa? Significa que, para nós, as entidades obrigadas devem prestar conta sobre a forma como estão a cumprir a lei. Este compromisso e a nossa campanha em prol da transparência e do acesso à informação tem, na realidade, 4 objetivos. Um é o compliance legal. Parece-nos evidente que, existindo um regime, que ele deve ser cumprido escrupulosamente. O segundo objetivo, proatividade na disponibilização de informação de interesse público. Ou seja, as próprias entidades obrigadas, as entidades públicas, devem proativamente libertar essa informação e não estarem a libertá-la de forma reativa, ou seja, quando alguém a pede ou quando são obrigadas pela LADA a fazê-lo, ou, infelizmente, quando entidades como nós têm que socorrer-se do Tribunal Administrativo para obrigar a publicitação de informação de interesse público que deveria existir à partida, sem necessidade de ser requerida. Depois, naturalmente, o reforço do bom governo através da transparência e da accountability. E quando nós dizemos bom governo, é um governo aberto, mas sobretudo um governo responsável, que presta contas atempadas e que se responsabiliza perante os cidadãos. E, fundamentalmente, o último objetivo é o objetivo de capacitação cívica, um pouco na sequência do que dizia há instantes. Se nós não tivermos cidadãos informados, nós não temos cidadãos que reclamem uma democracia mais robusta. E com isso, eu acho que nós perdemos todos.
Assim, também de uma forma muito sumária, até porque a ideia é nós discutirmos, os dados que encontram neste slide são os dados do último relatório publicado pela CADA, está online na página da Comissão, portanto, sobre o número de processos que transitaram de 2018, os processos novos, reabertos, processos entrados no total. Como veem, a CADA tem bastante produção, mas há um dado que eu acho que é um dado interessante. 441 destes processos que tiveram que ser, de alguma forma, analisados ou vistos pela Comissão, foram arquivados por despacho do Presidente da CADA, porque corresponderam disponibilização do acesso por parte da entidade requerida, em geral, depois de convidada pela CADA a pronunciar-se sobre a queixa. Ou seja, a entidade obrigada, a entidade pública, depois do primeiro contacto feito pela LADA, ou seja, depois da queixa apresentada pela entidade que requereu, ou pelo cidadão que requereu essa informação, decidiu libertar a informação e disponibilizá-la. Situações decorrentes de questões suscitadas fora do âmbito da competência da CADA, e, portanto, não é a informação administrativa e ambiental que foi requerida e a CADA não pode manifestar-se a propósito. Queixas infundadas, intempestivas ou extemporâneas, portanto, requerimentos que foram apresentados à CADA sem sentido, dito assim de uma forma também muito leve, ou então mera comunicação informal de esclarecimento, sem necessidade de proceder, por já haver apreciação uniforme e reiterada da CADA. O que é que isto significa? Significa que, pelo menos para mim e para nós, a forma como se considera em Portugal o acesso à informação administrativa e ambiental, quer da parte da oferta, quer da parte da procura, não está ainda suficientemente maturada. E, portanto, estes fóruns também são fóruns essenciais para nós discutirmos que informação é que nós precisamos, que informação de interesse público é que deve ser disponibilizada e como é que ela deve ser disponibilizada, e, sobretudo, passar também aquilo que é o nosso conhecimento do que acontece lá fora. Mal ou bem, a Transparência e Integridade tem muito trabalho em ambiente internacional, com gente que sabe muito sobre acesso à informação e dados abertos, e muito gostaríamos de continuar a fazer este tipo de encontros para partilhar aquilo que vamos aprendendo com quem cá está dentro e, obviamente, partilhar também com aqueles que em Portugal, mais do que nós, ou tanto quanto nós, estudam estas matérias. E passaria já de seguida ao Luís Bernardo, esperando que possa começar a ver isso. Estou a ouvir isto com um bocadinho de eco. Não sei, se calhar, obrigado, Karina, talvez tenha sido por isso. Eu não tenho uma apresentação detalhada como a da Karina. Por alguma razão ela é a diretora executiva da Transparência e Integridade e eu não sou, não é? Para além de todas as outras questões, também tem a ver com isto. Como disse no início, eu estou longe de ser um especialista em dados abertos no sentido técnico, isto é, à medida, na realidade posso falar nestes poucos minutos que tenho, posso falar um bocadinho do nosso processo de tomada de consciência de que a governação aberta, o acesso à informação eram pilares do trabalho da transparência e integridade. Tudo isto começa com o Sistema Nacional de Integridade em 2010-2011, do qual eu fiz parte. Trabalhei o pilar Sociedade Civil e, na conclusão desse projeto, surgiu esse policy paper, esse paper sobre dados abertos e acesso à informação. E, pronto, uma das propostas foi precisamente a da adesão da República Portuguesa ao Open Government Partnership. E desde então temos percorrido um caminho que já vai sendo longo, não é? Já lá vão 8 anos. E confesso que, embora num primeiro momento me tenha interessado muito a questão técnica, porque como diz há uma socióloga da qual eu gosto muito, que certa vez teve muita vontade de constituir uma sociedade para pessoas que estudam coisas aborrecidas, porque as coisas, é no cerne das coisas aborrecidas que normalmente está o segredo da política e está o segredo do poder. E isso leva-me a dizer o quê? Que ao longo do tempo me fui desinteressando um bocadinho da componente técnica dos dados abertos. Interessa-me cada vez mais a questão da governação, a questão do governo, a questão do poder e da política dos dados abertos. Isto porquê? Porque a partir do momento em que nós concebemos
dados como abertos, e aqui estamos tipicamente a falar de dados públicos. Isso significa que nós estamos a insistir numa agenda de redistribuição fundamental de poder, e isso é muitíssimo importante. Talvez seja mais abstrato do que os tempos que correm nos levam a pensar, porque já estivemos em muitos fóruns onde se debatem os formatos dos ficheiros, as tipificações de interoperabilidades e de back-ends técnicos, e debatemos muito pouco a política. Debatemos mesmo muito pouco a política e, na verdade, este é um processo declinante. Cada vez debatemos menos a política dos dados. Portanto, esta é uma das questões que me importa lançar aqui para discussão, até porque este é o fórum que me parece mais adequado para o debater, é a política dos dados abertos. E, na realidade, do meu ponto de vista, nós temos que repolitizar os dados, porque é assim que repolitizamos a informação. E se nós queremos acreditar que vivemos numa sociedade de informação, então temos que repolitizar de alguma maneira o esqueleto dessa sociedade. E com isto penso na segunda questão, que é a questão da vida social dos dados abertos. E a Carina falou muito bem da questão da oferta e da procura. É uma preocupação crescente que nós também temos, que é o facto de nós termos a percepção de que há um investimento, não diria que é um investimento muito significativo da parte da administração pública portuguesa, em todo o caso é um investimento relevante, na produção e publicação de dados abertos. Mas o grande problema é a procura desses dados. Vivemos num país com índices de literacia digital que continuam a ser vastamente insuficientes e não sabemos exatamente para que é que serve a publicação extensiva de dados cadastrais no Dados.gov, se não sabemos também se há assim tanta procura. E quando falo de dados cadastrais, falo de dados que são imediatamente úteis até do ponto de vista económico. Há outros dados que não são necessariamente úteis do ponto de vista económico. Para ligar estas duas questões, a questão do governo dos dados abertos, a questão da política e do poder dos dados abertos à vida social dos dados abertos, interessa-me falar de algo que nos importa muito, a transparência e a integridade, que é a questão da contratação pública, dos dados da contratação pública. Ora, nós sabemos que o portal Base.gov é um portal que tem ganho, tem alguma exposição nos grandes fóruns europeus, já ganhou uma série de prémios. Ora, a questão é que o Dados.gov é um bom estudo de caso sobre o modo como se podem abrir dados mantendo-os opacos. E isso, do meu ponto de vista, pode ser alargado a quase todo o perímetro administrativo português. Porque sabemos que já vai havendo pelo menos um ecossistema de dados que é relevante e que permite estruturar projetos que operam nessa base, mas na realidade ainda não são suficientes. E para falar do Base.gov, não sei se alguma das presentes ou algum dos presentes tem experiência no manejamento desse portal. É um portal do qual se conseguem tirar alguns dados e extrair alguma informação, mas é claramente insuficiente. O grande problema aqui também lá está, a questão do poder e da política dos dados. Se vocês pensarmos em conjunto naquilo que aconteceu nos últimos meses a respeito da alteração legal ao regime de contratação pública, pouco ou nada foi dito sobre a publicação de dados, pouco ou nada foi dito sobre a sistematização de dados e pouco ou nada foi dito sobre o modo como se pode continuar a justificar a participação de plataformas privadas que não garantem a abertura de dados que são fundamentais para a vida cívica deste país. E estou a falar, por exemplo, dos cadernos de encargos, dos contratos públicos, peças procedimentais fundamentais. E este é um estudo de caso microscópico que na realidade pode ser estendido a muitos outros domínios da administração pública e a partir daí conseguimos chegar muito mais longe, conseguimos começar a pensar em beneficiários efetivos do ponto de vista já do setor privado e não sabemos muito bem em que ponto estamos. Portanto, eu poderia ter elucidado algumas das questões que a Carina levantou e muito bem, mas parece-me que dividir esta intervenção na questão da política do poder dos dados abertos e na vida social desses mesmos dados parece-me dar um mote mais aberto, talvez mais vago e mais abstrato à discussão, mas provavelmente até será mais fértil. Portanto, ficaria por aqui. Obrigado.
Luís, se me permitem só dizer uma coisa, só para complementar um bocadinho isto que o Luís acabou de dizer. Porque nós, como temos trabalhado muito na área da contratação pública e temos um projeto chamado Pacto de Integridade, tem uma enorme componente de monitorização cívica, uma das coisas que nos apercebemos é que os dados só por si não capacitam. É preciso garantir a qualidade dos dados, isso é facto. Mas isto que o Luís Bernardo está a dizer, na verdade, é fruto da experiência de terreno até que temos, que é como é que as pessoas utilizam os dados servem para quê? Como é que nós produzimos conhecimento e como é que nós produzimos informação inteligível? Em português, claro, não é, Luís? Que também era... É exatamente. Que aliás, já felizmente, e foi um bocadinho também no seguimento do Sistema Nacional de Integridade, que falámos com algumas pessoas, até não sei se a organização ainda existe, a Português Claro, que promoveu uma campanha bastante importante e hoje em dia, no Diário da República Eletrónica, como sabem, há algumas peças legislativas que já estão traduzidas para linguagem que é realmente democrática e não antidemocrática como é apanágio de muito do Diário da República. Obrigada, Luís. Portanto, é mesmo só isso. Quando nós falamos em acesso à informação, é informação que possa ser compreendida e usada e utilizada pelos cidadãos. Portanto, não é informação em abstrato. E não tenho mais nada a acrescentar para já. Obrigada. Muito bem, excelentes intervenções. Dizer aos participantes no fórum que o guião, ou o convite que tinha sido passado à Karina e ao Luís era o desejo de termos apresentações que provocassem a audiência, que provocassem, instigassem no bom sentido os participantes. E a contar, pelo menos pela caixa de chat e pelos comentários que vão sido feitos, acho que produziu esse efeito, que era exatamente o que se pretendia. Só sem ter a pretensão de resumir coisas ou de sintetizar coisas que foram ditas e correndo o risco de tentar fazê-lo e deixar escapar alguma coisa, foram feitas aqui dados aqui contributos sobre o governo e a política dos dados abertos, sobre o estado da literacia digital em Portugal e a forma como influencia e compromete o aproveitamento deste tipo de informação, sobre o ecossistema crescente de dados abertos, mas ainda assim insuficiente, sobre os diversos sistemas de informação que estão disponíveis e a forma como estão disponíveis, sobre os dados que são produzidos e a informação, a necessidade de ter essa informação acessível, não usando uma expressão que foi dita verbalmente ou aqui no chat, não ser uma transparência opaca, que os dados sejam inteligíveis e sejam também em linguagem clara. Já agora, essa associação, Luís, chama-se, ou empresas, agora chama-se Só Claro, deixou cair o português, chama-se só claro.pt, e creio que ainda continuam a operar. Eu, se calhar, cabe-me a mim, como co-facilitador, trazer alguns dos comentários que foram sido feitos, começando pelos primeiros, desde logo na apresentação de alguns dos participantes, em que o Jorge Gomes, que tem sido um habitué nestes fóruns, olá Jorge, bem-vindo de novo, e sobre este tema diz que espera poder colaborar com uma framework, um modelo que permita que os dados abertos sejam de facto um fator de transparência na administração pública. Além disto, gostaríamos também de lançar o desafio sobre a necessidade de, mesmo em sites temporários, ser necessário, e a bem da transparência, existir um histórico das mudanças, que são boas práticas internacionais e que muitas vezes não são observadas por cá, infelizmente. Daniel, se não te importas... Sim, força. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de um site no qual nós estivemos desde no seu início envolvidos, que é o Covid, o Estamos On. O Covid Estamos On podia ter sido um histórico fantástico das medidas que foram tomadas desde março até agora, e ainda ontem tivemos uma seguidora nossa a dizer onde é que eu posso encontrar esta informação, mas não, o site por isso simplesmente está-se a escrever informação por cima da informação que existia e não há um histórico dessa informação. Ou seja, é uma coisa que não faz qualquer tipo de sentido, nem sequer há um timestamp
de quando são metidos os conteúdos, os novos conteúdos no site, e, portanto, não há aqui uma memória histórica de um momento que é importantíssimo para todos nós. E, portanto, não preservar isto e não fazer disto uma boa prática, penso que é algo que nos está a falhar e que vai contra tudo aquilo que nós deveríamos ter como um benchmark para aquilo que são sites públicos. Muito bem, obrigado Jorge, pelo complemento à mensagem inicial. A Karina já está a pedir a palavra, eu vou-lhe só pedir mais alguns segundos só para ler algumas das mensagens, as mensagens iniciais. Temos aqui o Luís da plataforma das associações da sociedade civil, a Casa da Cidadania, a PASC, que também já foi orador de nenhum destes fóruns e é membro da Rede Nacional de Administração Aberta, que diz estar-se, na sua expectativa, preocupado com o controle da pegada digital, nomeadamente, e enumera uma série de elementos, as agendas políticas e administrativas, as incompatibilidades de cargos, a definição dos problemas, a caracterização das soluções, a tomada de decisões, os beneficiários efetivos, que também já aqui foi referido pelo Luís Bernardo e noutras instâncias pela Karina, e o follow the money. E para terminar, o Paulo Fialho, para terminar esta série, eu sei que há vários comentários, poderão sempre fazer como a Karina e pedir para tomar a palavra, será sempre uma maneira mais rápida, talvez, de participar. O Paulo Fialho, que é IT da Comunidade Intermunicipal do Oeste, bem-vindo, Paulo, e presente também como cidadão interessado e tenciona apurar como é que esta comunidade intermunicipal pode ser útil nesta matéria e, a nível pessoal, também saber como é que pode ajudar a melhorar a sociedade. Vejo já o Luís e a Karina a pedirem a palavra. Karina... Não, é só mesmo para secundar aquilo que foi dito sobre a necessidade de se manterem esses registros e a integridade da informação. Queria só dizer uma coisa que para mim parece evidente, se calhar vou dizer algo completamente tolo, para não utilizar outra palavra, mas eu acho que deveria existir mais gente dentro da administração pública com conhecimento da máquina do Estado a apoiar estes processos. Ou seja, nós, e quando eu digo nós, é nós todos, somos cidadãos portugueses, mas acho que esta ideia do service contract, de irmos buscar especialistas ao exterior para tudo e mais alguma coisa, faz com que muitos destes processos não consigam atingir os objetivos a que se propõem, porque as práticas não estão ajustadas ao setor público e também porque não criam memória institucional. E isso para mim também é problemático. Só queria dar esta nota porque acho que é relevante. Obrigada. Muito bem, obrigado, Karina. Luís Bernardo? Sim, obrigado. A curta intervenção que quero fazer vai muito no sentido daquilo que a Karina disse. Eu falaria também acho que esta questão da memória institucional e organizacional é muito importante. E uma das nossas descobertas, em parte, diria que é uma descoberta, posso dizer que uma inferência que fazemos a partir do trabalho no Pacto de Integridade, do projeto que tem sido promovido, é precisamente esta questão da memória institucional e da aprendizagem organizacional que me leva, e já estou a colocar aqui o meu capacete, não é um daqueles de alumínio como se fosse maluquinho, mas é quase de sociólogo, e para dizer que a questão dos incentivos e a questão das e da reputação para pensar as questões da transparência e da integridade na administração pública. E é, aliás, algo de muito importante para nós perceber que os dados abertos, como tal, não servem para grande coisa. Ou seja, do meu ponto de vista, acho que a comunidade de dados abertos, não só a comunidade mais técnica, mas a comunidade que pensa politicamente também os dados abertos, durante demasiados anos convenceu-se de que dizer que era aberto era o suficiente para que toda a gente ficasse adepta dos dados abertos. Ora, nós, hoje em dia, à custa de muitos estudos experimentais, de experiências naturais ou seminaturais, percebemos que nem sequer há uma relação assim tão linear entre um ecossistema de dados abertos e prevenção da corrupção.
Não há, pura e simplesmente. Tem tudo, nós estamos sempre aqui a falar de mediações institucionais e com isto quer dizer pessoas, são pessoas, como vocês sabem, como o Daniel sabe, não é? São pessoas, são trabalhadores em funções públicas que, na realidade, têm um incentivo negativo para promover a abertura do seu trabalho. Porque se só dá trabalho, se é uma carga adicional, uma carga burocrática adicional ao desempenho, não tem um reflexo positivo, nem que seja do ponto de vista do reconhecimento organizacional da qualidade do desempenho, então eu francamente também não percebo para que é que se há de promover este tipo de política, se as consequências para quem? Para os seres humanos reais, de carne e osso, que têm, apesar dos deveres que lhes assistem enquanto trabalhadores em funções públicas, têm aspirações que são concretas e são legítimas, se nós não estimulamos uma conversa pública, coletiva, que vá neste sentido, dizer, ok, nós precisamos de dados abertos porque os dados abertos são uma representação da democracia, não é? São uma componente importante da democracia, mas quem tem que os produzir também precisa de sentir que a sua posição é reconhecida. E essa é eu acho que é algo que também precisamos de falar, algo sobre o qual precisamos de falar e para concluir, não sei se é uma maneira um bocado provocatória, há do meu ponto de vista, há um problema crescente organizacional na sociedade portuguesa, isto é, na organização do Estado português, que é a saída de trabalhadores em funções públicas, que vai criar um vazio organizacional que não se vai resolver, e isto é muito claro, é absolutamente óbvio para mim, e depois há naturalmente toda a questão da deslegitimação da administração pública, que também é um problema cuja solução não sei se está à vista. Portanto, acho que também é importante ligar a questão dos dados abertos à questão da administração pública e da sua relegitimação enquanto ator social importante. Okay? Obrigado. Muito bem. Obrigado, Luís. Não fosse o Luís também, a área de formação da sociologia e trazer sempre este lado de se olhar para a causalidade, por vezes não linear, daquilo que são consequências e factos evidentes para todos. Eu tenho aqui, eu ia ler precisamente uma das intervenções do Laureano Macedo, mas ele está a pedir a palavra, por isso vou dar a primazia à participação verbal. Laureano, quando quiser, pode abrir o microfone. E muito bem-vindo. Muito boa tarde, agradeço, quero dar os parabéns por esta iniciativa. Sou Laureano Macedo, estou no Governo Regional da Madeira, faço parte da Comissão Executiva do Programa de Modernização Administrativa do Governo Regional da Madeira e tenho estado, portanto, na concepção de um documento orientador ou de um conjunto de documentos orientadores, entre os quais os dados abertos da administração. Como sou de formação, profissional da informação, arquivista de formação, onde os dados abertos para mim já faz parte da minha formação como profissional, já por definição, digamos assim, eu vejo uma grande preocupação, o enfoque nos sistemas eletrónicos e estamos a descurar o universo analógico, uma realidade imensa que não está a ser abordada, que são os arquivos administrativos que pontilham por aí e que parece que não há um grande controle. Evidentemente que temos um órgão dos arquivos nacionais, do Sistema Nacional de Arquivos, que é a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, tem feito um trabalho no sentido de mapear os processos de negócio da administração com o objetivo de tornar esse processo de negócio, por definição, portanto, concebidos por definição em formatos abertos. Infelizmente, as administrações públicas, silos, que são silos organizacionais, silos tecnológicos e por aí fora, não tem havido uma grande adesão das administrações públicas. E por esse motivo, da parte do Governo Regional, que é a realidade que eu conheço melhor e não quero presumir outras realidades, eu tenho preocupações profundas, uma vez que sei que a transparência e integridade, onde fui associado, mas parei por algum tempo e depois voltei a pedir, mas ainda não tive, talvez a doutora Karina queira resolver a questão, mas uma das propostas e em conversa se na Madeira e aliás as regiões autónomas
tem estado na margem das questões de transparência e é evidente que, apesar do trabalho da área dos dados abertos no governo regional não ter impacto ou eco, nem sequer na comunicação social, eu enviei-vos um link de um projeto dessa materialização dos dados abertos do governo regional da Madeira, mas é algo que ainda está muito na infância, porque, de acordo com a doutora Karina Carvalho, disse muito bem que as administrações públicas devem ser proativas na disponibilização dos seus recursos informacionais, mas não é assim que acontece, muitas vezes, nem sequer reativa, porque mesmo que sendo reativo, quando a cidadania, as empresas e outros setores da administração pública, mesmo a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, os deputados da oposição, quando pedem documentos ao Governo Regional para fundamentar inquéritos e comissões de inquérito, há situações de sonegação de documentos e de dados, e de uma certa depuração da informação. Portanto, o problema que eu vejo aqui central tem a ver com os próprios arquivos das administrações públicas e, neste sentido, não tem havido guidelines consistentes, temos visto peças avulsas, imensa legislação que fala sempre arquivos ali, arquivos acolá, mas não existem instrumentos que apoiem as administrações públicas para fazer essa transição digital, preferencialmente para uma administração aberta. Infelizmente, da minha experiência como arquivista e no Governo Regional, mais especificamente na Direção Regional de Orçamento e Tesouro, onde lido com maior parte com processos relacionados com contratação pública, com despesas públicas, receitas da região, verifica-se que aqui um problema. A instituição tem sido sensível, porque tem o Tribunal de Contas, da Secção Regional da Madeira, Tribunal de Contas, sempre atenta e a solicitar dados e informações, mas a questão dos dados abertos é preciso um trabalho de evangelização e claro que precisamos de imensos apóstolos dos dados abertos para podermos tornar o acesso à informação, especialmente dos arquivos das administrações públicas, acessível em formatos abertos, como já acontece em maior parte dos arquivos históricos, mas a realidade dos arquivos administrativos penso que é preciso uma maior normalização e melhores referenciais técnicos. Obrigado. Muito obrigado, Laureano, e bem-vindo, e boa tarde a todos que nos acompanham fora do continente, nos Açores e na Madeira. Obrigado pelo seu contributo, é de facto um ângulo importante, e também no complemento desse ângulo, a Ana Neves também tem sido uma participação recorrente nestes fóruns, lança o tema no chat, a perguntar, tem curiosidade porque é que há a dispersão dos datasets, se todos os dados abertos públicos não deviam estar só num sítio. É uma questão, se calhar, a considerar. Não sei se o Laureano quer responder, dado que me parece estar diretamente relacionado com a sua intervenção, daí eu ter convocado. Também pode ser, obviamente, uma pergunta retórica para reflexão futura. Bem, a minha resposta é muito simples, depende das chefias de topo. Nós podemos ser os cavaleiros da tábua redonda, muito bem intencionados, fazer um belo projeto, mas se o projeto cai na gaveta, não continuamos nos silos tecnológicos e organizacionais que é terrível e que é difícil quebrar estes silos tecnológicos e organizacionais. E claro que esta dispersão de datasets muitas vezes tem a ver com uma visão, digamos assim, muito conservadora das organizações, porque querem ser proativamente transparentes nos seus sítios institucionais, mas muitas poucas vezes recorrem a esses repositórios onde se concentram, reservam melhor os dados da administração. Infelizmente, portanto, esta dispersão de recursos informacionais tem a ver com as próprias políticas de governança de informação, se é que existe alguma nas administrações públicas, e, portanto, naturalmente, penso que é uma questão que podemos debater e traçar linhas para a governança de informação.
Sim, sim. Até o próprio Luís Vidigal, numa intervenção anterior no chat, tinha referido a alguns desses itens, nomeadamente as agendas políticas e administrativas e a definição dos problemas. Nesta linha, também o António Garcia tinha feito um comentário anteriormente a dizer que o trabalho seja pertinente e produtivo se houver uma implicação política para a questão dos dados abertos. Portanto, estamos aqui a ter alguma recorrência de temas e algum alinhamento, e eu gostava só de salientar isso. Temos mais dois convidados, dois participantes que pediram a palavra. O nosso queridíssimo Luís Vidigal e a seguir o Rubem Duarte. Eu começo talvez pelo Luís, creio que foi o Luís que pediu a palavra primeiro. Luís? Está com o microfone silenciado, Luís. Terá que tirar. Ok. Eu estava aqui a escrever no chat para quando a arquitetura de informação, porque tudo isto vai lá parar. Nós não sabemos onde está a informação, não sabemos quais são verdadeiramente os processos da administração pública, não os conhecemos. Isto para exatamente sublinhar a questão dos silos, que foi agora o nosso colega da Madeira. É importante também ver, eu sou um grande apaixonado pelos arquivos, já agora até porque nasceu no meu gabinete, entre na altura estávamos a montar, ainda quando eu estava com o Instituto de Informática, na altura estávamos a montar, digamos, um sistema de metadados, por exemplo, para a transferência de informação, neste caso, informação administrativa, entre os vários organismos, na altura do Ministério das Finanças, e que depois a Torre do Tombo acabou por, aliás, porque lhes entregámos à Torre do Tombo esse trabalho, e esse trabalho está a ser continuado também nas áreas substantivas. Portanto, era importante que a AMA conhecesse estas coisas, porque tem havido muito trabalho. Em relação àquela questão dos cargos, e agora voltando ao tema do nosso encontro, a questão da corrupção. Os dados, eu quero salientar que os dados abertos que estão, de facto, quer nos dados.gov, quer noutros, por exemplo, no excelente sistema da Câmara Municipal de Lisboa, mas existem outros bons sistemas, são dados que foram criados sobretudo para o mercado da informação, exatamente dando sequência à diretiva a diretiva europeia relativamente a alimentar o mercado da informação, alimentar uma economia da informação. Portanto, muito construídos para este efeito de combate à corrupção, vamos ser claros, se nós formos ver, estará muito mais próximo, por exemplo, o Portal Base, que foi uma iniciativa da sociedade civil, vamos ser claros, foi da comunidade do open source, onde aquilo nasceu, portanto, infelizmente está quase congelado, aquilo não tem tido evolução e é uma pena. Tem informação importante, que é obrigada, as instituições, por causa das contratações públicas, são obrigadas a colocar lá a informação, mas falta lá muita informação. Eu refiro-me, sobretudo, a coisas que hoje são particularmente críticas. Quem é que define os problemas? Hoje, grande parte dos problemas da administração pública não são definidos pela administração pública, são definidos por empresas privadas. Quem é que define as soluções? Não é a administração pública, são empresas privadas. Dá-se, por exemplo, simples coisas. Contratar, por exemplo, adjuntos para um gabinete, não é? Que são de uma empresa, que vão para lá para definir os problemas, definir as soluções e depois contratar a sua empresa. Isto passa-se com mais frequência do que possam imaginar. Basta, por exemplo, controlar as nomeações, por exemplo, com os perfis do LinkedIn. Isto para falar que dados abertos muitas vezes transcendem, e sobretudo nesta área, transcendem muita coisa. A questão dos cargos, e isto volta a uma coisa que nós temos discutido também muito na rede, que é a questão da base de dados dos organismos públicos, está a cargo estatutariamente da DGAEP, mas a DGAEP falta-lhe uma coisa que é a vida dos organismos. Por exemplo, organismos que são reestruturados e que mudam de nome, praticamente desaparecem desse histórico. E, portanto, naturalmente também os cargos. Essa informação está toda disponível na Direção-Geral do Orçamento. Toda. Porquê? Porque a entidade paga salários, não é? Através da ESPAP, não é? Portanto, essa informação está toda disponível. E não custa, isto claro, não está públicos. No âmbito do RGPD e da LADA, provavelmente teria que haver uma legislação específica para que a DGO pudesse... Não, são dados públicos, são nomeações de Diário da República,
Só que, e que estão inclusivamente informatizados, é evidente, poderá ser um varrimento em cima do Diário da República. Também se poderia lá chegar, mas é muito mais complicado. Os dados até estão estruturados, neste caso, na DGO. E sei do que falo, porque, digamos, conheço bem os sistemas. Outra questão também ligada à questão da corrupção e desta informação. Eu tive 20 anos para acabar com a maior fonte de corrupção deste país na administração pública, que era as execuções fiscais. Que era, quando era levantado um problema nos impostos, não é? Eu digo 20 anos mesmo, porque eu comecei com o sistema em 1982 e só foi posto no ar em 2002 com o Paulo Macedo. E, aliás, o grande sucesso do Paulo Macedo passou por aí. Porque isto é informação. E a informação, porque quando pusemos estes dados de forma eletrónica, automaticamente ninguém podia mexer nos papéis. E aqui é o problema do analógico, com respeito pelos arquivos, mas os arquivos digitais são muito mais seguros. Porque se alguém dissesse, bom, foi levantado um auto, digamos, e estamos a falar de milhões, porque estamos a falar de grandes empresas e de multas a grandes empresas por dívidas fiscais. E nós até sabíamos onde eram os restaurantes, onde as pessoas se encontravam. Havia cumplicidade entre funcionários dos impostos e funcionários. Eu trabalhei, por exemplo, contribuí para um livro da Francisco Manuel dos Santos sobre corrupção, na altura, até uma investigação da Anne Evans, e na altura eu fui entrevistado e sabia como é que estas coisas funcionavam, e isto para vos dar a entender que quando nós automatizamos, nós podemos criar lupas, vigilâncias, quer internas, tanto auditorias internas, quer auditorias externas. Por exemplo, eu poderia saber quem é que, por exemplo, sabe, por exemplo, o caso do Fix My Street, que no fundo é a minha rua, um sistema que não sei se ainda está vivo, se não está vivo, mas que no fundo expunha completamente, isto é o tapar os buracos das ruas, não é? Portanto, das câmaras. Punha as câmaras isto põe o cidadão a vigiar a administração pública. Portanto, e isto depende também muito dos interfaces. Ainda funciona em vários municípios. Luís, eu vou-lhe pedir para concluir, porque temos várias intervenções. Eu só para dizer que aquilo que nós fizemos com a informação, com a parte das execuções fiscais, pode ser aplicado aos processos jurídicos, pode ser aplicado a processos de todo o sistema judicial, a processos de licenciamento. Os processos de licenciamento são a coisa mais opaca que existe, digamos, tirando talvez a questão dos licenciamentos zeros, que foi um passo enormíssimo e podíamos aplicar os licenciamentos, o princípio dos licenciamentos zero à generalidade dos licenciamentos da administração pública, porque tornava as regras muito mais efetivas, não é? Eu costumo dizer que as leis são algoritmos, ou deveriam ser algoritmos, e por isso podiam ser com muito mais facilidade, poderiam ser auditadas. Portanto, no fundo, é a questão. Era isto que eu gostava aqui de salientar. E atenção, força ao portal base. O portal base tem que ser o foco. Nós precisamos saber, de facto, quem está por trás da definição de problemas, da definição de soluções, quem são aquelas pessoas que passam pelos gabinetes, quem são aquelas pessoas. As agendas são importantíssimas. Apesar de, outro dia houve um amigo meu que dizia as verdadeiras agendas fazem-se no estado da luz. Dos restaurantes no estado da luz, dos restaurantes não sei o quê. Portanto, isso daria só esse tema daria provavelmente um fórum só para esse tipo de temas. Ficam então sugestões do Luís, em síntese, de aproveitar soluções que provaram ter resultado noutros âmbitos e aplicar não as mesmas soluções, mas o mesmo tipo de abordagens. Obrigado, Luís, pela intervenção. Eu vou passar a palavra ao Ruben Duarte, que já deve estar cansado de estar com a mão no ar, à espera. Ruben, bem-vindo. Olá, bem-vindos. Obrigado pelas participações. A tecnologia tem destas coisas, aqui não me canso de ter a mão no ar. Exato. Portanto, a propósito do OGP e destas salas de debate, e tentando me afastar um bocadinho, talvez, do tema dos dados abertos, porque confunde-se muitas vezes transparência com dados abertos, e eu acho que não é necessariamente a mesma coisa, ou não é a mesma coisa, e caímos sempre neste ciclo vicioso de quando falamos de transparência, falamos de dados abertos. Um pouco, e se calhar uma discussão até um pouco mais abstrata, mas como é que, e a preocupação e o contributo é um pouco este, como é que uma ferramenta como a OGP pode ser um empowerment grande numa educação para a transparência?
ou seja, aquilo que são os processos, aquilo que é o funcionamento, aquilo que são as equipas na administração pública ser transparente by default. E transparente não só no output, o que é que resulta do trabalho das muitas equipas da administração pública, mas transparente no processo. Por exemplo, este espaço que nós estamos aqui a fazer hoje é um espaço muito valioso. Existe um plano em construção e então cria-se aqui um espaço aberto para que a sociedade civil e uma série de participações contribuam para esse plano. Isto é, para mim, educação para a transparência, mas também para a participação. Como é que o tema da nossa sessão era acesso à informação? A minha pergunta e o meu desafio é como é que o AGP pode ser uma educação e um acesso à participação dos processos, das equipas e daquilo que são as dinâmicas da administração pública. Como é que podemos trazer o cidadão mais para o meio dos processos de tomada de decisão numa série de coisas, seja nos grandes momentos, como no cotidiano das equipas. E a participação seria esta, ou a ideia seria esta. Muito bem, excelente, Ruben. Muito obrigado pelo contributo. Não me cabe a mim estar a responder, mas dizer que talvez seja com iniciativas como esta que está a acontecer hoje, este programa de fóruns e outras semelhantes, onde se dá consequência a estas intervenções, dizer-vos que todos os fóruns estão a ser publicados no portal do AGP, juntamente com um resumo daquilo que foi dito e a transcrição integral do que foi dito, que irão dar origem, o plano e a cronologia para esta fase de cocriação e desenvolvimento está publicado, onde irão ocorrer diferentes iniciativas e envolvimento de cidadãos, de organizações da sociedade civil e também da administração pública, e que estes sim devem ser os responsáveis pela execução das medidas, e organizações da sociedade civil e cidadãos serem os que desafiam, os que colaboram, os que monitorizam, os que participam nesse escrutínio coletivo que é um plano da ação nacional da administração aberta. Temos mais duas pessoas a pedirem a palavra, neste caso, novamente, temos a Karina. Luís, também tinhas a mão levantada, acabaste por baixar, não sei se desististe, mas para já passo a palavra à Karina, enquanto aguardamos por mais intervenções. Dizer-vos que vamos um bocadinho para além das 4 horas, tem sido assim desde o início, se calhar é já uma aprendizagem para a organização destes fóruns, fazê-los mais que 60 minutos. Mas, Karina? Não, só queria partilhar convosco uma coisa, algumas coisas que tenho pensado, mas assim também de forma muito, muito telegráfica. Em primeiro lugar, explicar-vos que os conjuntos de dados ou de informação que nós da Transparência e Integridade pretendemos têm um objetivo claro, que é a prevenção e a repressão da corrupção. Portanto, nós quando eu falo em dados e informação, eu estou-me a reportar à informação e aos dados que nós precisamos, não é, para fazer o nosso trabalho de monitorização cívica. Mas, obviamente, existem outros dados que podem ser utilizados por diferentes organizações e, sobretudo, uma coisa que também nos esquecemos, que é uma administração pública que não produz informação e dados, como é que avalia e monitora política pública? Portanto, também é importante que seja produzida informação que possa ser trabalhada pela própria administração pública. E nós, às vezes, acho que nos esquecemos um bocadinho isto. Isto não é só um processo de libertar para fora, mas também é um processo de recolher essa informação, de recolher esses dados e estar habituada a trabalhá-los de forma sistemática. Isso era a primeira nota. A outra nota, que também parece relevante nesta discussão, é o tipo de informação que é publicada, e lá está, por isso é que se fala em dados abertos, é determinante para definir a forma como essa informação e esses dados podem ser trabalhados pelos cidadãos. Ou seja, mesmo na área do combate à corrupção, nós não estamos a pedir as análises. Nós queremos ter acesso aos dados para podermos produzir análises com base em mapeamento de riscos de corrupção. Assim, de uma forma muito, muito, muito clara e muito genérica. Por exemplo, quando nós defendemos
o registro público do beneficiário efetivo, estamos a falar do Open Ownership, portanto, os proprietários das empresas, o que queremos dizer é, nós precisamos que essa informação esteja pública e disponível para podermos mapear riscos e detectar inconformidades. Detectar coisas que não batem certo. O mesmo acontece com os dados de contratação pública ou com os dados, por exemplo, de propriedade de imóveis que não estão públicos e que deveriam estar públicos, porque, por exemplo, o setor imobiliário é um setor altamente vulnerável ao branqueamento de capitais, por isso também defendemos isso, ou a pegada legislativa, ou os registros de interesses dos titulares de cargos públicos, ou as declarações patrimoniais, ou o financiamento dos partidos políticos. Estão a ver? Estamos a falar dos dados que nós gostaríamos de ter acesso para nós podermos fazer as nossas próprias avaliações e cruzamentos de dados. E isto é completamente diferente de uma atitude que eu acho que também é importante falar-se hoje, que é, há uma certa passividade relativamente aos dados, à informação. Portanto, nós estamos a dizer, publique-se, disponibilize-se, mas é importante garantir que do outro lado, do lado dos cidadãos, e também dos funcionários públicos e dos decisores públicos, há gente que tem a vontade e a capacidade para utilizar esses dados e informação e torná-la inteligível e, sobretudo, boa para a governança e boa para a democracia. Portanto, se também não existir isto, nós temos o dados.gov, está ali. Mas quais são as estatísticas de utilização? Quem é que está a utilizar? Estão a ser produzidos novos conjuntos de dados? Para que é que serve? E, portanto, não puxando aqui também da lapela de socióloga, eu acho que era importante nós termos equipas transdisciplinares a discutirem isto. Porque não é só gente da tecnologia dos dados, não são só funcionários públicos, não são só pessoas como nós ligados a estas questões da transparência. Tem que ser equipas pluridisciplinares e transdisciplinares a pensarem como é que nós podemos apropriar-nos desses dados e produzir melhoria. Porque senão não faz sentido. Senão é um repositório que temos online, que ninguém utiliza, que não serve para nada e que é morto, não é? É só essa partilha e também para se pensar um pouco sobre isto, porque eu acho que é fundamental para mim. Obrigada. Muito obrigado, Karina. Luís, eu não sei se querias também a palavra. Eu queria falar de uma questão que se relaciona com uma questão que tem a ver com as relações entre o Estado e o mercado, o Estado e o setor privado, mas com o avançar da hora, eu tenho aqui um bebê em casa. Pois. E tenho que ir ver dele. Portanto, de todo modo, sabem que os contactos da Transparência e Integridade estão online e podemos continuar esta conversa por outras vias e certamente na Rede Nacional de Administração Aberta continua-se a falar da questão, mas não querendo denunciar aquilo que acho que aquilo que a Karina acabou de dizer está muito relacionado precisamente com a relação entre o Estado e o setor privado e com a necessidade que nós temos de perceber relações, perceber uma economia política que está completamente fechada e trancada por algumas razões. É como alguém já há muito tempo dizia, que eu também tenho a costela do historiador, cui bono, não é? Cui bono, quem é que ganha? É isso que nos interessa. Sim, já também o Luís Vidigal dizia num dos comentários anteriores do follow the money. Vamos então, aproveitando a dica de Luís, que é sempre uma dica incontornável. Eu próprio saí do registro de ter um bebê em casa há bem pouco tempo, agora eu tenho uma criança de 3 anos, que é muito diferente, já se sabe expressar é melhor, mas neste momento está no infantário, por isso tenho alguma paz aqui à volta, mas agradecer-vos por todas as intervenções e as intervenções também feitas no chat, pedir-vos desculpa se não conseguirmos lê-las e ampliá-las todas. Só responder a uma pergunta que creio que foi Cláudia. O Sérgio já respondeu. Vamos disponibilizar muito brevemente o resumo do fórum de dia 9, o fórum sobre participação pública e administração aberta, e para a semana estará o deste fórum disponível. Já está
o do Fórum 1, de dia 2 de dezembro, em que fala, curiosamente, de algumas das oportunidades também, e é isso que convém também sinalizar, que há, inclusivamente, no âmbito dos dados abertos, isto porque há uma diretiva europeia que está a ser transcrita, que vai ter influência, tal como a Karina falou no início da sua apresentação, com a LADA, a Lei de Acesso Ambiental e Administrativa, e pronto, convido-vos a uma leitura do resumo. O resumo é mesmo isso, está lá a transcrição, poderão também ver, e o vídeo na íntegra, para quem não pôde participar. As iniciativas a envolver e a melhorar esta relação entre Estado e sociedade civil vão continuar. É para isso que o OGP também serve. Terá, com certeza, esse papel, digamos, pedagógico que o Ruben salientou, e esperamos poder ter esse papel. E, aliás, ainda no âmbito do compromisso 7, que a Karina também falou no início da sua apresentação, havia uma série de iniciativas nessa toada pedagógica que estavam planeadas, mas que infelizmente, depois daquilo que aconteceu em março, e ainda continua, não se conseguiram concretizar da forma que pretendíamos. Temos agora, se calhar, para o segundo plano, uma oportunidade. Em nome da Rede Nacional da Administração Aberta e da OGP Portugal, e também da AMA, resta-me agradecer a presença de todos e até muito em breve. E se não nos vimos antes, boas festas. Adeus, boa tarde. Muito obrigada. Até à próxima. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Luís, e muito obrigado, Karina. Estava implícito esse agradecimento.